E, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Quero começar essa aula dizendo que eu tô com muita saudade de vocês, com muita saudade de estar junto, de interagir, de poder vê-los pessoalmente. E fica aqui o meu abraço e a minha saudade com vocês e a torcida de que em breve possamos estar juntos, né? Estamos trabalhando para isso. Então vamos lá. Essa aula de hoje é sobre estrutura de proteínas. É a aula que eu falei para vocês que eu acabei salvando errado quando eu fiz a gravação, tá? Essa aula, então, ela é retirada do capítulo 4 do livro de Fundamentos de Bioquímica, do Leninger, do Nelson e Cox, mas ela tem todos os livros de bioquímica, só vocês pensarem em assunto relacionado à bioquímica, depois de definição, depois de histórico, se fala sobre estrutura. Então, por isso ela é classificada como parte 2 ou caracterizada como parte 2. Tá? Então, para a gente falar sobre a estrutura de proteína, é muito importante a gente falar que cada proteína ela é uma molécula única. E ela é única justamente pela combinação que os aminoácidos eles podem determinar através das ligações peptídicas. Mas também é importante dizer que a estrutura da proteína ela determina a função dessa proteína. Aí vocês podem me perguntar, professora Laura, é possível uma proteína, ela nunca é igual à outra, certo? Não, nunca é igual, a sequência é diferente. Mas a função dela pode ser a mesma? Sim, pode ser a mesma. Por isso que a gente teve lá na primeira aula, a gente falou sobre a classificação das proteínas em dinâmicas estruturais. Por quê? Porque nós temos proteínas que são reguladoras, como por exemplo os hormônios, as enzimas, e nós temos proteínas que são estruturais. E essas proteínas estruturais, muitas das vezes, elas têm uma configuração estrutural diferente, uma constituição de aminoácidos, de união de aminoácidos diferente, mas a função é a mesma, tá? Então vamos tentar entender um pouco sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, depois vocês podem me perguntar. Então é importante a gente lembrar, por exemplo, nessa figura que vocês têm aí na tela, vocês estão vendo uma bicamada fosfolipídica e vocês estão vendo as proteínas, por exemplo, que constituem essa membrana e as proteínas, por exemplo, que se ligam aos receptores de membrana. Então é importante quando a gente fala de estrutura de proteínas, que esse esqueleto da proteína é um esqueleto covalente, lembra que ligação peptídica é uma ligação covalente, ele é constituído por centenas de ligações simples. Por que eu estou dizendo isso? Porque a hora que nós vamos sintetizar uma proteína, então a gente tem lá a sequência para fazer a síntese da proteína, tem toda a informação, lembra da trinca de nucleotídeos. E aí você tem o RNA participando, fazendo toda essa transcrição. Muito bem. A partir desse momento que a proteína ela é construída, com base na sua descrição no material genético, ela vai adquirir uma forma, uma estrutura. Mas a proteína clássica, ela começa por uma estrutura simples, uma estrutura linear. Por isso que aí nesse slide eu coloquei o seguinte, que o esqueleto covalente de proteína clássica, ele é constituído por centenas de ligações simples. Então a gente tem as ligações que vão unir um aminoácido ao outro, que é a chamada ligação peptídica, e depois essas ligações, essas proteínas, elas têm sempre um final, um resíduo. Ou ele é carboxo terminal ou ele é amino terminal. O que pode acontecer é que essas pontas, elas se unem de tal forma que a gente vai ter uma estrutura diferenciada. Se essa estrutura diferenciada, ela gira em torno de si mesmo ou ela forma pontes que dão uma característica como se fosse uma rede, eu tenho uma outra estrutura, tá? E assim a gente vai falando. Mas nesse slide, o que é bem importante que vocês entendam é que o esqueleto covalente de proteína clássica é constituído por centenas de ligações simples. Por isso nós temos muitas ligações que constituem essa proteína. É importante dizer aqui, eu acabei não colocando no slide, mas, por exemplo, quando a gente fala sobre a visão geral da estrutura de proteínas, e por que eu estou olhando aqui? Porque estou olhando nas minhas anotações, porque tem coisa que eu esqueço de por aí, mas aí eu falo
E aí, para não esquecer, eu anoto, tá? Coloquei aqui. Arranjo espacial. Então, é importante a gente dizer que o arranjo especial dos átomos de uma proteína é chamado de conformação. Então, às vezes vocês vão ouvir falar assim, qual a conformação estrutural da proteína? É o arranjo dos átomos dessa proteína. Tá? Ainda nessa introdução sobre a estrutura, como que a gente falou que o esqueleto covalente da proteína clássica é constituído por centenas de ligações simples, certo? Certo. Por essa característica de ser ligações simples, é possível que esses aminoácidos, que agora constituem as proteínas, eles se rotacionem. E a proteína pode assumir inúmeras conformações, um grande número de conformações. E essa conformação é que determina a sua função e a sua característica diferenciada de ser uma proteína X, uma proteína Y, X mais Y, tá? O que é importante é que cada proteína tem uma estrutura e uma função específica. Isso é certo, tá? Proteínas com sequência similar pode acontecer? Claro que sim. Usualmente adotam estruturas similares e exercem a mesma função, tá? Ou funções muito similares. Então, você tem, por exemplo, algumas enzimas que fazem transferência de grupos. Elas são enzimas diferentes, mas elas têm uma sequência parecida e elas exercem funções similares. Elas fazem transferência de um determinado grupo, por exemplo, para mudar uma molécula. A estrutura da proteína é que determina a função dela, em todos os sentidos. Então, por exemplo, quando a gente está falando agora do SARS-CoV-2, a gente sabe que a proteína de adesão à célula do hospedeiro é a proteína S, que é a spike. Essa proteína, então, ela tem uma configuração, uma estrutura que está de acordo com a função, que é a adesão ao receptor da célula do hospedeiro. Então, a estrutura determina a função dessa proteína. Nós temos 4 níveis estruturais de proteínas, 4. E aí vamos definir cada um deles, tá? Então, nós começaremos definindo a estrutura primária. A estrutura primária das proteínas, como vocês estão vendo aqui no slide. Vocês estão vendo a sequência de aminoácidos, prolina, alanina, asparagina, lisina, treonina, aqui, tá? Essa estrutura primária é a sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, e algumas incluem as ligações de sulfeto, como no caso da cisteína, metionina. Então, a estrutura primária é aquela sequência de aminoácidos unidos através das ligações peptídicas, é uma estrutura linear. A estrutura secundária, então, o que a gente passa a observar? Lembra quando eu falei das extremidades? O que vai acontecer é que na estrutura secundária ocorre um arranjo espacial dos átomos da cadeia principal em um determinado eixo da cadeia polipeptídica. E é por isso que a gente pode ter na estrutura secundária a alfa-hélice, então ela gira em torno de si mesmo, e a beta preguiada. Vamos entender um pouco a respeito disso. Mas a estrutura secundária, ela parte da primária. Então, é como se a gente fizesse um arranjo espacial desses aminoácidos, desses átomos da cadeia principal, em um determinado segmento da cadeia polipeptídica. Tá? É como se ele dobrasse a molécula. Muito bem. E aí, essa dobra, ela permite configurar a proteína com funções específicas. Daí vocês vão entender um pouco a respeito disso. Se eu tenho uma estrutura que ela faz um dobramento em torno de um eixo a partir de um carbono alfa, configurando uma estrutura em alfa-hélice, provavelmente essa proteína ela é uma proteína reguladora, ela é uma proteína catalítica. Ao passo que se eu tenho uma estrutura que ela não é dobrada no carbono alfa, mas no beta, e ela não gira em torno de si mesma, mas ela faz como se ela fosse um zigue-zague, a gente vai ter uma outra estrutura, e por isso é chamada de folha beta e voltas betas. Muito bem. Partindo dessa estrutura secundária, então a gente começou lá na linear, sequência de aminoácidos, ligações peptídicas. Essas sequências de aminoácidos, ligações peptídicas linear, é grande. Ela se dobra em torno de si mesma, ou ela faz uma dobra como se fosse uma rede, e ela passa a ter uma estrutura secundária. A estrutura secundária,
ela vai adquirir uma nova forma, dependendo da complexidade dessa proteína. E aí ela passa a uma estrutura terciária. O que é uma estrutura terciária de uma proteína? É o arranjo tridimensional de todos os átomos de uma proteína. Então, é um arranjo tridimensional de todos os átomos de uma proteína. Aqueles aminoácidos distantes nas pontas, em diferentes estruturas secundárias, eles podem interagir. E aí vocês vão ver que, por exemplo, na estrutura terciária, nós temos muitas ligações, muitos tipos de ligações. Mas que ligações são essas? São ligações fracas, que nós falamos assim, o que configura a estabilidade de uma proteína? Como que eu tenho tanto aminoácido, tanta ligação peptídica, tudo bem, ligação peptídica é uma ligação forte, mas como que eu estruturo essa proteína? Por exemplo, vamos pensar numa mioglobina, uma proteína armazenadora de oxigênio no músculo. E de transporte também. Desculpa, gente. Desculpa. Deu um bocejo agora. Mas só para vocês acordarem, tá? Mas vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma proteína que ela tem que estar no interior de um feixe muscular, de uma fibra muscular, um outro conjunto de proteínas. E ela tem uma função de armazenar o oxigênio, de captar esse oxigênio que veio da hemoglobina, de armazenar, segurar ele, e quando precisar oxigenar, ela vai oxigenar, certo? Então, só que essa proteína, ela tem 153 aminoácidos. Se eu esticar tudo isso dentro da célula, não cabe. Então, ela precisa fazer o quê? Se dobrar. E é isso que acontece na estrutura terciária. É o arranjo tridimensional total de todos os átomos de uma proteína. Bom? E aí aqueles aminoácidos distantes, aquelas pontas, as diferentes estruturas secundárias, elas interagem, fazendo o quê? Pontos de hidrogênio, van der Waals, iônicas, tudo bem? Então tá bom. Se nós pegarmos uma estrutura terciária e unirmos com outras estruturas terciárias, nós teremos uma estrutura quaternária. O que é a estrutura quaternária? É o arranjo tridimensional de duas ou mais cadeias polipeptídicas ou subunidades. Exemplo. Então, a gente começou aqui na linear, secundária, vai tomando complexidade, terciária, quaternária. A hemoglobina, por exemplo, são 4 subunidades reunidas e unidas para gerar uma proteína, que é a hemoglobina. São 4 subunidades de qual? Como se fosse a mioglobina. A mioglobina é uma. Aí eu peguei uma dessa mioglobina, juntei com mais 3, configurei ela via ligações. Com ligações, estabilizei a molécula e eu gerei uma nova proteína, com uma estrutura muito mais complexa, uma estrutura quaternária. Então, é um arranjo tridimensional de 2 ou mais cadeias polipeptídicas, gerando uma nova proteína. Tá? Gente, por que é importante estudar a estrutura de proteína? Para a gente conhecer a função delas, para a gente poder reproduzir o que esse animal, o que esse indivíduo, ele precisa para construir as proteínas da vida dele. Então, qual que é a estrutura de uma proteína se eu desejo produzir uma vacina? Eu preciso conhecer a estrutura da proteína que vai induzir a resposta imune. Qual é a estrutura da proteína que vai aumentar a absorção de nutrientes, por exemplo, na produção animal? Então, é por isso que a gente precisa conhecer. E aí a gente tem esses 4 níveis, lembrando que todas as proteínas iniciam com uma estrutura primária. Tá? E aí, conforme o tamanho, a função, ela vai adquirindo outras estruturas. Então, vamos começar pela primária, só para a gente detalhar mais. Deixa eu arrumar o computador aqui. Então, a estrutura primária, ela é dada pela sequência de aminoácidos e ligações peptídicas da molécula, linearmente. Então, ela forma um arranjo linear como se fosse um colar de pérolas. Tá? Então, você tem cada pérolazinha aqui, é um aminoácido, que vai se unindo covalentemente, ligação peptídica por condensação, formando essa proteína. Tá? Isso é uma estrutura primária, então é o arranjo linear da molécula de proteína. Toda proteína inicia com uma estrutura primária. Conforme ela sai do ribossomo, ela vai saindo primária, ela já vai se moldando a sua configuração. Então, a primária ela é o nível mais simples de estrutura. Tá muito rápido. Ele é o mais simples, mas ele é o mais importante.
Por quê? Porque é dele que deriva todo o arranjo espacial da molécula. Ela sai, então aqui a gente tem glicina, isoleucina, valina, cisteína, glutamina. A gente tem uma extremidade aminoterminal e ela está construindo aqui. Inclusive, essa proteína tem até ponte de sulfeto. Ó, quando tiver cisteína, vai acontecer ponte de sulfeto. E termina com a carboxy terminal. Então, a primária deriva todo o arranjo espacial da molécula. Conforme essa molécula, então, eu preciso juntar esse grupo amino ou fazer uma configuração para que essa proteína vá adquirindo a forma dela, ela vai mudando essa estrutura, tá? Então, a primária é a sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica, sempre mantida pelas ligações peptídicas. Tá? O que é muito importante, viu, gente? Toda proteína nasce da estrutura primária, beleza? Beleza. Mas aí, de acordo com a função, ela vai adquirindo outras estruturas. O que a gente tem que pensar? Que a função da proteína é de acordo com a estrutura. Se eu tenho uma estrutura quaternária, aí eu aqueci essa proteína, ou esse ambiente que essa proteína compõe. Eu quebrei as ligações fracas. Ela se desdobrou a tal ponto dela virar uma estrutura primária. Esquece a função dela, viu, gente? Ela já não é mais aquela proteína. Tá? Só para a gente ter uma noção. Eu usei uma substância química que fez a quebra das pontes de sulfeto de uma proteína com estrutura secundária. Ela vai chegar na primária? Vai chegar na primária. Mas ela vai fazer a função que ela fazia? Não, porque a função é como estrutura secundária. Tá? Então, a primária é mais simples, ligações peptídicas, algumas de sulfeto. Secundária. Então, agora a gente vai para uma complexidade. A proteína, ela é um pouco mais complexa em quantidade de aminoácidos. E aí, o que vai acontecer? Há um arranjo espacial dos átomos da cadeia principal. Então, aqui vai saindo. E ela vai tomando uma forma de contorno em si mesmo. E cada elemento, cada átomo que vai sobrando, que é possível fazer uma ligação, vai ocorrer na ligação. Então, o que é uma estrutura secundária de uma proteína? É o arranjo espacial dos átomos da cadeia principal em um determinado segmento da cadeia polipeptídica. Então, vai saindo a estrutura linear, ela vai tomando uma forma, pode ser em torno de si mesmo, e aí, quando ela faz essa forma em torno de si mesmo, aqui vocês estão vendo que cada átomo está com uma cor diferente. Então, oxigênio, vermelho, cinza o carbono, verde nitrogênio, amarelo a cadeia lateral, lembra do grupo R, e o branco hidrogênio. O que a gente pode ver é que ocorrem ligações, entre o oxigênio e o hidrogênio, que de novo vão acontecendo as ligações de acordo com os átomos disponíveis. Pode acontecer ponte de sulfeto? Pode acontecer também. Então, mas a principal ligação que acontece aí normalmente é entre o hidrogênio do grupo amino de um aminoácido e o oxigênio do grupo carboxilo de outro aminoácido. Quando a gente vai conhecer a estrutura da proteína que a gente desconhece, a gente mede, a gente determina qual é o ângulo, a gente determina em qual carbono que ela inicia. Então, quando está aqui na apresentação de vocês, a estrutura secundária comum ocorre quando cada ângulo diedro permanece mais ou menos igual ao longo do sedimento. Então, a proteína ela é tão versátil, tão inteligente, que a hora que ela se molda, ela mesma configura isso de uma forma que não há necessidade de ensinar, ela sabe o que ela está fazendo. Então, por isso que a estrutura secundária é o arranjo espacial dos átomos da cadeia principal em um determinado segmento. Aqui a gente está vendo ela produzindo uma alfa-hélice, tá? Ela girando em torno de si mesma. Além das alfas hélices, a gente tem as conformações beta e a volta beta, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui a gente já falou, a estrutura espacial, como vocês estão vendo de novo, uma alfa-hélice, aí vai acontecendo as ligações possíveis. Então, há uma rotação, quando a gente fala da flexibilidade da proteína, porque ela é possível de rotacionar, de flexibilizar. E aí, a conformação beta, a gente falou da hélice, porque eu inicio no carbono alfa. E aí vocês podem ver que o que acontece com essa proteína?
a gente tem um eixo em torno dela mesma, né? Que ela começa o giro. E conforme essa proteína ela vai se configurando de acordo com a sua estrutura, ela pode se apresentar desta forma aqui, ela pode se apresentar desta forma aqui, tá? Para sua função. Se ela pensar que ela é um anticorpo, por exemplo, ou que ela é um hormônio, por exemplo, ela precisa se ligar a um receptor. Então, não dá para ela, por exemplo, ter essa conformação aqui, mais linear, né? Ela precisa ter uma configuração que respeite a ligação com o receptor. A conformação beta, então a gente viu a alfa, gira em torno de si mesmo, e aí a gente tem a configuração estrutural. A conformação beta, o que acontece com a cadeia polipeptídica? Ela faz um zigue-zague, né? Como eu falei para vocês lá no início da aula. Então, o esqueleto da cadeia polipeptídica está estendido em forma de um zigue-zague mesmo. Então, ela vai saindo daqui com a sequência de aminoácidos, ligações peptídicas, vai bonitinho, linear ainda. Aí, o que vai acontecendo? Ela vai se dobrando. Só que ela se dobra não fazendo um eixo em torno de si mesma, mas é como se ela fosse fazendo pregas, né? A gente fala que são as pregas, são as pontes de hidrogênio entre os átomos da ligação peptídica e ela vai formando uma rede. Aqui também, uma vista superior, né, antiparalela, aqui o paralelo. Mesma coisa. Então, qual que é a pergunta com relação a essa estrutura secundária com formação beta? Essa é uma estrutura de sustentação. Então, a minha rede, ela precisa ser firme. Eu não posso ter uma rede que se rompa, eu não posso ter uma rede estrutural, por exemplo, matriz óssea, tecido conjuntivo, que se rompe facilmente, ou que não configure estrutura. Por isso que a gente tem a estrutura secundária com formação beta, que é a partir do carbono beta que ocorre isso. E eles são muito organizados, né? São bem organizados. Então, não vai ter uma estrutura helicoidal, mas eu tenho uma estrutura que é chamada de beta preguiada. A gente comentou aqui, é carbono beta, então a gente tem uma alfa, e aí esses são elementos conectores que ligam estruturas sucessivas de, né, alfa-hélice e conformação beta, e vai formando essa estrutura de rede. Beleza, a gente viu até aqui a estrutura primária linear, com a sequência de aminoácidos, ligações peptídicas. Aí esses aminoácidos, eles adquirem um rearranjo tridimensional, que vai favorecer então a união dessas pontas e outros átomos entre as moléculas, formando então a estrutura secundária. Muito bem. Essa estrutura secundária, ela pode se tornar uma estrutura terciária. Eu posso ter uma proteína que tem como estrutura uma estrutura mais complexa, que vai resultar então do enrolamento da hélice, aquela hélice que a gente viu lá na estrutura secundária, e ela é estabilizada por várias ligações, pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto, por exemplo. E é um dobramento da molécula, onde ela adquire uma estrutura tridimensional, normalmente são moléculas grandes, onde você tem uma sequência de aminoácidos e não cabe dentro da célula. Não tem como essa estrutura, de repente, é uma proteína catalítica, uma proteína transportadora, uma proteína armazenadora. Como que ela vai caber no citoplasma? Ou na matriz mitocondrial, ou nos demais organelas. Ela precisa fazer o quê? Enrolar. De tal modo, vamos botar aqui, de tal modo que conforme ela vai fazendo enrolamento, os átomos vão estar ali nas pontas, eles vão se unindo via ligações. E as principais ligações são as pontes de hidrogênio e as pontes de sulfito, para aqueles aminoácidos que são sulfurados. Então, a estrutura terciária é o arranjo tridimensional total de todos os átomos da cadeia polipeptídica. Os aminoácidos distantes na sequência polipeptídica em diferentes tipos de estruturas, eles interagem com uma proteína dobrada. Esse novelamento da cadeia polipeptídica como um todo favorece, então, uma configuração para uma nova proteína, para uma nova função, e ocorrem ligações entre os átomos dos radicais
do R, da cadeia lateral, de todos os aminoácidos da molécula, ou seja, a ligação para todo quanto é lado. O que isso quer dizer? Eu sempre vou dizer isso para vocês. Vocês estudaram ligações químicas, vocês estudaram química orgânica e inorgânica para entender bioquímica e entender o funcionamento da vida. Toda essa configuração de estrutura terciária de uma proteína, ela se dá como estabilidade, como função, como manutenção através das ligações químicas que existem entre esses átomos. Então, a gente às vezes acha assim, uma proteína muito grande não tem estabilidade, vai se soltar facilmente. Não, porque a união faz a força. Então, são todas as ligações que ocorrem para formar essa proteína são ligações fundamentais. Por quê? Porque ela vai atuar com essa estrutura. Se em algum momento eu aquecer, por exemplo, e a minha função é numa temperatura de 15 graus, até ela chegar no corpo e fazer o que ela tem que fazer, só que antes eu já deixei ela 37 fora. Já não é mais aquela que induziria uma resposta ou uma função no organismo, tá? Porque eu quebrei essas ligações. Então, a estrutura terciária, vocês vão vendo que é uma molécula mais complexa e ela vai se dobrando, a tal ponto que ela é um arranjo tridimensional de todos os átomos da cadeia polipeptídica. Tá? Se eu vou unir duas ou mais cadeias polipeptídicas lá da estrutura tridimensional terciária, eu vou gerar uma nova proteína. Essa proteína agora ela tem uma estrutura quaternária. Então, eu vou aumentando a complexidade dessas estruturas, tá? E por isso que a gente fala que é a associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Um exemplo clássico é a hemoglobina, que são 4 cadeias polipeptídicas. Tá? Aí vem uma pergunta, tá? Quais são os tipos de forças que mantêm a estrutura tridimensional de uma proteína? Essa é uma pergunta excelente, inclusive, para avaliação de vocês. Quais são os tipos de força? Então, para a molécula ser constituída, essa constituição se dá através da interação entre as moléculas. Via o quê? E ocorre o quê? Ligações químicas. Essas moléculas vão interagir com outras moléculas através do quê? De ligações químicas. E assim a gente vai gerando moléculas com estruturas diferentes. Primária, secundária, terciária, quaternária. A gente falou que a quaternária é a mais complexa, né? Que é a união, então, das várias cadeias polipeptídicas, 2 ou mais cadeias. E eu falei para vocês que isso acontece mediante muitas ligações. Quais são os tipos de ligações ou de forças que mantêm a estrutura tridimensional de uma proteína? Vamos dar nomes a essas forças. Então, a mais comum é a ponte de hidrogênio, tá? É a que mais a gente tem. Então, aqui a gente está vendo uma proteína, outra proteína. O que nós observamos? Que ocorrem interações, por exemplo, as chamadas pontes de hidrogênio, que podem acontecer as ligações iônicas, que podem acontecer as interações hidrofóbicas e as forças de Van der Waals. Então, essas ligações, ponte de hidrogênio, iônica, hidrofóbica e Van der Waals, são classificadas como ligações químicas não covalentes. Muito bem, então é uma ligação fraca, exatamente, uma ligação fraca. Vamos destrinchar um pouco esse tipo de assunto? Vamos. Mas não se preocupem que eu não vou pedir para que vocês façam os cálculos, tá? Equilíbrio de reação, nada disso, fica de boa. É importante você entender a constituição da proteína, de onde vem, como que faz e como que eu vou configurar isso, por exemplo, no laboratório, para fornecer para o animal, tá? Então, se essas forças são fracas, elas são não covalentes, vamos pensar o porquê, então, dessas forças ali. As pontes de hidrogênio, por exemplo, elas se dão principalmente naqueles aminoácidos que são classificados lá nas aulas de aminoácidos como polares, ou seja, têm afinidades com a molécula de água. As ligações iônicas, elas ocorrem entre aminoácidos carregados, positivamente ou negativamente. Por isso que é importante a classificação do aminoácido. As interações hidrofóbicas, o nome já diz, então aminoácidos que são apolares, e é muito importante isso, pela função da proteína. E as famosas forças de Van der Waals, que aí independe, qualquer aminoácido, tá? O que é mais importante é a gente entender que essas forças, elas conferem estabilidade à molécula. Além disso, né, a gente não pode deixar de falar que existem as
as ligações que são as pontes de sulfeto, formada a partir então dos aminoácidos cisteína, metionina, os aminoácidos sulfurados. As pontes de sulfeto, elas são ligações covalentes, assim como a ligação peptídica. Ela não é uma ligação fraca, tá? E elas só são rompidas por agentes extremamente fortes, no sentido de quebrar essa ligação. Tá? Aqui no exemplo do slide de vocês, a gente tem pontes de sulfeto, né, covalente, rompidas como agentes que a gente chama de redutores, né, como o 2-mercaptoetanol. Então, isso para configurar aí um exemplo, quando a gente faz o teste para brucelose, a gente tem um teste de triagem, que é o teste do antígeno acidificado tamponado, corado por um corante rosa, rosa bengala. E depois, a gente tem testes confirmatórios. Um destes testes confirmatórios é a redução por 2-mercaptoetanol, que é essa substância aqui, que vai romper ligações pontes de sulfeto. Por que ela rompe essas pontes de sulfeto? Né? Então, ela quebra essas ligações. E qual que é o objetivo disso? A gente obter os anticorpos. E por que ela quebra as pontes de sulfeto? Porque no anticorpo tem ponte de sulfeto. Então, vamos voltar aqui, esse foi um exemplo, tá? Aqui, nessa imagem, vocês têm o hormônio insulina. O hormônio insulina, que é um hormônio super importante para o funcionamento do organismo, ele é composto por duas subunidades. A subunidade chamada A e a subunidade chamada B, tá? Essas subunidades, se vocês forem ver, as sequências são diferentes, os tamanhos são diferentes. Mas isso aqui é uma proteína, certo? Certo. A hora que ela se estrutura, ela sai como duas subunidades diferentes, mas aí ocorrem as ligações, para que ocorra a formação delas. E que tipo de ligação? Pontes de sulfeto. Aqui é cisteína, aqui é cisteína. Então, a gente tem a configuração da proteína, ó, ponte de sulfeto. Ah, mas aqui são cadeias diferentes, professora Laura. Essa ligação é chamada do quê? Intercadeia. Mas aqui, ó, na mesma cadeia, a gente tem cisteína, cisteína. Vamos fazer uma ponte de sulfeto. Estabilidade para a molécula. Ponte de sulfeto é ligação forte, não é tão simples assim de se desfazer. Então, aqui a gente tem uma ponte de sulfeto intracadeia. Então, a gente tem essa aqui, intercadeia, e a gente tem a intracadeia, e aqui a gente tem a intercadeia, tá? Então, vamos olhar para essa insulina, duas subunidades proteicas unidas pelas pontes de sulfeto intercadeia, que são duas, olha aqui, tá? E uma intracadeia. Tudo bem? Então, beleza. Tá. Falando de estrutura, então a gente chegou ao ponto final, né, da estrutura das proteínas, só para a gente resumir um pouco a respeito disso e concluir esse assunto. A gente já falou bastante sobre a visão geral das proteínas. Eu peço que vocês acompanhem o capítulo do livro, que possam pegar. Esse livro, está disponível na biblioteca virtual. E deem uma lida nas proteínas que são estruturais, por exemplo, queratina, colágeno, elastina, elantoína, tá? São proteínas que vocês vão observar a estrutura fibrosa delas, o porquê daquela estrutura, né? Ao passo que nós temos as proteínas que são globulares, que são proteínas funcionais, reguladoras, proteínas de defesa, proteínas catalíticas, tá? Então, façam a leitura, escutem a aula junto com o material da bibliografia, e se tiverem dúvidas, anotem, e depois vocês podem tirar nas aulas ao vivo, ou podem mandar a sua dúvida pelo ambiente virtual, tá? Eu encerro essa aula de hoje com essa imagem linda desse sol no Pantanal, né? Um sol que ele tá iniciando um dia lindo. Eu espero que vocês tenham um dia lindo. E eu coloquei essa frase aí: não procure estudar muito hoje, procure estudar pouco todos os dias. Essa é a chave do aprendizado. Então, às vezes a gente acaba se atrapalhando porque a gente quer estudar tudo no mesmo dia. Não. Se organiza de tal forma que você estuda um pouquinho de cada,
a tal ponto que quando você tiver que estudar, por exemplo, para uma avaliação, você vai ver que vai ser muito simples, porque é só relembrar. Tá? Então, essa é a dica de hoje. Estuda todos os dias, um pouquinho todos os dias, e vocês com certeza aprenderão, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Nós nos encontraremos muito em breve.